Oi, meninos. Então, agora nós vamos abrir o livro na página 112. Nós vamos estudar nessa aula, eu só vou estudar o assistir, que eu já estudei com vocês, né? Então, não precisamos repetir. Vamos começar com chegar e o verbo ir. O verbo chegar e o verbo ir são ditos verbos de movimento. Quem chega, quem vai, tá? Então, são verbos de movimento. E eles são os verbos que antigamente chamavam-se transobjetivos, porque eles não são verbos intransitivos, tá? Eles não têm complemento, mas fora de um contexto, eles não têm sentido completo. Então, eles precisam chegar aonde? Ir aonde? Eles precisam da preposição a para poder... ele regem a preposição a, mas só que o complemento deles não é um objeto direto nem um objeto indireto. O complemento deles é um adjunto adverbial. Eles são os verbos especiais da língua portuguesa. Então, quando o aluno chega para a gente, fala assim: professora, posso ir ao banheiro? Porque eles já sabem que se eles falarem posso ir ao banheiro, ninguém vai deixar. Não, senhor, não vai não. O banheiro você não vai, você vai ao banheiro. Porque o verbo ir, ele pede, ele rege a preposição a. Ele é um verbo intransitivo, mas ele precisa de um complemento que é um adjunto adverbial de lugar, ir a algum lugar, tá? Mesma coisa é o verbo chegar. Você chega ao sítio? Não, você chega ao sítio. Esse verbo, você pode falar assim, eu cheguei, é um verbo intransitivo. Mas eu cheguei aonde? Repare que eu não coloco cheguei onde. Eu cheguei aonde. Tem a preposiçãozinha a antes do pronome onde. Eu cheguei aonde? Ao sítio. Ele também é um verbo intransitivo que pede, ele rege a preposição a. Então, são dois verbos, antigamente chamavam-se transobjetivos, são os verbos especiais da língua portuguesa, são verbos de movimento, eles exigem a preposição a, mas o complemento deles é um adjunto adverbial de lugar. Tá? E tem uma coisa interessantíssima, todo mundo erra. Você diz assim, cheguei em casa. Você não chegou em casa, você chegou a casa, porque a preposição em não pode ser usada com o verbo chegar. No entanto, eu bato uma nota para saber quem é que fala, ai, cheguei a casa cansado hoje. Difícil, né? Todo mundo fala, cheguei em casa. E na língua padrão tá errado. Porque em é uma preposição usada para estou em casa, moro em um lugar, estática. Para verbos de movimento, a preposição é a. Então, chegar em casa não tem o menor cabimento e é o que todo mundo fala. Na verdade, você chega a casa. Cheguei a casa hoje tão cansada. Imagina quem fala isso, mas esse é o certo. Bom, o outro verbo que nós vamos ver hoje é o verbo esquecer e o verbo lembrar, que tem a mesma regência. Então, vamos ver o esquecer primeiro. Eu posso falar, o verbo esquecer tem duas regências possíveis. Você pode dizer assim, ó, esqueci o livro em casa, professora. Desculpe, esqueci o livro em casa. Certíssimo. Nesse caso, o verbo é transitivo direto. Mas se você colocar o pronome me, se,
junto ao verbo esquecer-se, ele virar um verbo pronominal, esquecer-se. Aí você não pode falar, esqueci, eu me esqueci o livro, ou, eu me esqueci do livro, esqueci-me do livro. Aí ele vira verbo transitivo indireto e ele exige a preposição de. Mesma coisa o verbo lembrar. Lembrei o dicionário que eu estou querendo comprar. Perfeito. Mas se você botar um mezinho aí, quer dizer, se ele virar um verbo pronominal, aí já não é lembrei o dicionário, é lembrei-me do dicionário. Então, o verbo esquecer e o verbo lembrar, eles podem ser transitivos diretos ou intransitivos. Depende se você vai usar eles normalmente ou como um verbo pronominal. Se você usar esqueci o livro, perfeito. Esqueci-me do livro. Lembrei o dicionário que eu quero comprar, lembrei-me do dicionário que eu quero comprar, tá? Essa é a regência do verbo esquecer e do verbo lembrar. Depois vem o verbo obedecer e o verbo desobedecer. Eu obedeço ao meu pai. Você obedece ao seu pai. O verbo obedecer não. E olha, o que tem de gente falando eu obedeço o meu pai, porque inclusive o verbo obedecer tem uma. Mas eu não vou nem entrar nesse detalhe, não, porque é coisa de segundo grau. Depois vocês vão ver, ele tem voz passiva, não deveria ter, mas esquece. Depois, mais tarde, vocês vão ver isso. Mas o que vocês têm que ver agora? Que você obedece ao seu pai. Eu desobedeci, que é a mesma coisa, obedecer ou desobedecer, ao regimento. Desobedeci à lei. Como é feminino, acento grave, que é desobedecer a lei. Juntos os dois, pá, crase. Então, desobedeci à lei, desobedeci ao meu pai, desobedeci ao regulamento, certo? Obedecer, mesma coisa. E aí vem o verbo pagar e o verbo perdoar. O verbo pagar, quando você paga uma coisa, ele é transitivo direto. Então, assim, paguei a dívida, tá? Mas se você vai pagar ao colega, a alguém que você está devendo, aí você vai falar, paguei ao gerente do banco. Paguei ao meu pai o que eu estava devendo, tá? Então, você paga a dívida, paga transitivo direto. A coisa que você paga, transitivo direto. Quando você paga a alguém, aí já é paguei ao meu pai, paguei ao gerente do banco, paguei-lhe, se eu quiser usar o pronome lhe no lugar de ao meu pai ou ao gerente do banco. Mas se for a dívida, eu paguei a. Aí eu uso o pronome a, porque é o transitivo direto. E ele pode ser bitransitivo, se eu falar assim, paguei a dívida ao meu pai. Então, paguei o quê? A dívida. Transitivo direto. Objeto direto. A quem? Ao meu pai. Objeto indireto. Aí, nesse caso, ele vira um verbo bitransitivo. Paguei a dívida ao meu pai. Paguei o quê? A dívida, objeto direto. A quem? Ao meu pai, objeto indireto. Posso usar o pronome paguei-lhe, em vez de ao meu pai, paguei-lhe a dívida. Ou, ao contrário, paguei-a ao meu pai. Posso usar o pronome do objeto direto e ao meu pai, objeto indireto. Mesma coisa é o verbo perdoar, tá? Se você perdoa a dívida,
objeto direto. Agora, se você perdoa a alguém, ele é objeto indireto, tá? Aí você vai dizer, perdoei-lhe. Aí perdoou alguém. Perdoei ao meu inimigo. Perdoei a dívida. Aí já é objeto direto. E se for bitransitivo, você pode falar, perdoei a dívida ao meu pai, em vez do verbo pagar. Mas é a mesma coisa, tá? E o outro verbo, então, gente, esse agora que eu vou falar, eu dou uma nota quem fala certo. Verbo preferir. Como é que você fala? Você fala assim, eu prefiro Guaraná do que Coca-Cola. Eu prefiro mais Guaraná do que Coca-Cola. Ou prefiro mais Coca-Cola do que Guaraná. Tudo errado. Você prefere uma coisa a outra. Ele é um verbo que pede, ele é VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Então você diz assim, ó, o jovem preferia o rap ao samba. Olha só. O jovem preferia o rap, objeto direto, ao samba. Eu prefiro Coca-Cola, objeto direto, a cerveja. Esse a cerveja com crase, claro que cerveja é feminino, a cerveja. Ou ao vinho, certo? Então, quem prefere, esse do que não pode usar em verbo preferir. Prefiro isso do que aquilo. De jeito nenhum. Prefiro português à matemática. Prefiro português do que matemática. E o mais, então, não pode, menos, mais, não pode, prefiro mais, prefiro menos, também não pode usar. Você tem, prefiro Coca-Cola a Guaraná. Prefiro rap ao samba, tá? Sempre nesse, prefiro maçã à pera. Sempre assim. E se você falar, prefiro mais Coca-Cola, não pode usar de jeito. Prefiro 1000 vezes Coca-Cola do que cerveja. Você não pode usar, tá? Nem do que, nem mais, nem muito mais, nem 1000 vezes mais. Prefiro Coca-Cola a isso. Esse verbo realmente é um verbo que pouquíssima gente usa correto, né? Bom, aí vem no final do livro, aí vem os exemplos do livro, que vocês vão ler com calma na página 112 e na página 113, tá? E aí no final ele fala assim, a regência é uma área da língua que passa por modificações constantes. E em muitos casos o uso feito pelos falantes vai se afastando das indicações contidas na norma padrão. Apesar disso, as comunicações formais, por serem mais conservadoras, tendem a manter-se próximas dessa forma. Por isso, procure usar sempre as regências ditas corretas, nas situações em que se exige um uso bem monitorado da língua, como a escrita de um artigo de opinião, a apresentação oral pública, um seminário, por exemplo. Mas, evidentemente, quando você vai falar para o garçom, não, o senhor quer uma cerveja? Não, prefiro Coca-Cola do que cerveja. Pode trazer a Coca. Para o garçom, não tem problema. Mas na hora de falar, não, prefiro Coca-Cola, cerveja. Traz a Coca-Cola, tá? E assim vai, né? Namorar com, por exemplo. Isso é uma opinião minha, não sei nem se isso é verdade, mas eu acho que quando eu era jovem, não se falava namorar com. Eu namorava o Paulo, namorava o rapaz, namorava
quem eu quisesse. Mas sempre o verbo namorar é transitivo direto. Ninguém namora com. Eu acredito que como a gente fala, fulano casou com Beltrano, não sei por que foi deteriorando esse verbo namorar, aí todo mundo começou a namorar com também. Mas tá errado, viu, gente? Ninguém namora com, você namora porque o verbo namorar é transitivo direto. E vocês vão ver um monte de verbos, vocês vão estudar depois no segundo grau, e vão ver um monte de verbos que a gente usa no dia a dia completamente errado e que na norma culta é diferente. Um deles é aquele, cheguei a casa, namorei o Paulo. Que mais? Prefiro Coca-Cola a cerveja, né? Esses são 3 exemplos que eu dei agora que todo mundo falou errado. Mas você tem que saber, porque você está estudando português. E a gente, quando estuda português, a gente já estuda a norma padrão, que é a língua urbana de prestígio. Ok? Beijos.